Olá, meu nome é Tânia Rodrigues. Gostaria de me apresentar para essa aula. Tenho pele branca, olhos castanhos, cabelo loiro. Estou vestida com uma blusa preta e uma roupa branca. Essa aula ela é experimental e aí eu vou passar para vocês algumas questões sobre a sociologia em si. A gente começa falando sobre o senso comum, né? Vai ser, na verdade, uma aula introdutória sobre a sociologia. E aí eu vou passar para vocês uma questão sobre o senso comum e a ciência em si da sociologia, né? A ciência em si, ela engloba todas as questões que são específicas do que se precisa saber, né? E dentro dessas todas essas questões, a gente tem uma percepção de um senso comum, que até o momento que você não adquire o científico, você convive e vive com o senso comum. No caso do senso comum, você vai conviver sempre com questões que são de geração para geração, né? E aqui a gente vai estar se utilizando tanto do aspecto científico como do aspecto que é passado de geração para geração. Lembrando sempre que dentro da sociologia, a gente tem que estar sempre com um olhar quanto às questões adversas que podem acontecer dentro de uma sociedade. A ideia em si é que você saiba exatamente como se nortear, como compreender a história, né? Então, se você me perguntar sobre a sociologia, eu vou te dizer que a sociologia é uma das matérias mais completas que existe. Por que isso, professora? Como é que pode ser assim? Então, a sociologia ela envolve língua portuguesa, matemática, história, artes, qualquer matéria que você me disser, eu vou conseguir desvendar para você que a sociologia é capaz. Por que isso? Porque a sociologia, na verdade, ela é uma ciência. E essa ciência ela vai buscar em todos os parâmetros o que é ou não necessário para se ter a verdade, né? Não existe achismo. Então, dentro do senso comum, existe uma questão que é passada de pai para filho, de geração para geração. Só que sem nenhuma ciência exata, né? Agora, dentro da sociologia, você precisa ter certeza do que você está falando. Você precisa ter a destreza de saber o que é certo e o que é errado. Dentro da ciência, não é um achismo, é o que realmente é. Então, por exemplo, por que eu digo que língua portuguesa e muitas outras matérias adentram? Quando você estuda sociologia, você tem que ter uma abertura para a compreensão de textos. Você tem que saber escrever muito bem, as pessoas precisam te entender para que você dê a devida explicação. Quando você trabalha com sociologia, você trabalha com estatística e você tem que saber exatamente o que está dizendo e fazer aquela leitura sobre os gráficos. Quando eu falo que a sociologia você precisa sim de história, você precisa por quê? Porque você precisa entender o passado, compreender por que aconteceu, compreender as atualidades e assim, de maneira sucessiva, a gente vai compreender e parametrizar um futuro, né? E esse futuro não é nada mais, nada menos que ciência. Não existe uma fórmula mágica, né, para essas questões. O que a gente tem é, na verdade, uma ciência. Então, a sociologia, ela se define em ciência, não existe achismo. Quer ver um exemplo clássico disso tudo? Antigamente, na época da escravidão, infelizmente eu digo isso, porque eu não acredito que deveríamos ter escravidão e houve muito sofrimento quanto a isso, e há até hoje, né? E aí, naquela época, as pessoas que eram escravizadas, os negros especificamente, eles se alimentavam, né, do que eram dado para eles, né, para o seu alimento. E construiu-se uma máxima de que tomar leite e comer a manga, né, ela faz com que você morra. Isso foi uma coisa que foi passada de geração para geração. E até hoje, se você ouvir algumas pessoas, elas vão falar a mesma coisa. Isso porque hoje, numa parte científica e técnica, a gente vai entender melhor isso. Naquela época, ocorreu de escravos acabarem consumindo no período noturno a manga junto com o leite. E aí, dentro desse consumo, o que acabou acontecendo? Ele acabou passando mal. Por quê?
Porque a manga com leite, ela tomada no período noturno, ela é uma bomba calórica, né? E aí essa bomba calórica vai fazer com que você não se sinta bem durante a noite. Até porque, se você for pela ciência, você vai compreender que a partir de certo horário, o seu funcionamento do corpo, ele vai parando, ele vai diminuindo, ele vai diminuindo. E o fluxo sanguíneo, olha a ciência, vamos adentrando, pensando, porque a ciência está englobada nisso. Então, assim, o seu corpo, ele tem um bombeamento de sangue. E aí, quando você tem esse bombeamento e o fluxo sanguíneo é muito pesado, muito forte para o mecanismo, é como um carro, né? Se você não coloca gasolina, ele não anda. Se você não coloca água, ele esquenta. Então, é basicamente assim. Então, nessa profundidade, você vai percebendo o seguinte: tomou o leite com a manga, digamos, 11 horas da noite, vai dormir. Você vai ter uma indigestão. Ai, mas não vai morrer. Pode ser que não, mas dependendo da sua idade, dependendo de como você tem o seu corpo físico, a gente não sabe. Então, de maneira científica, o médico não vai te mandar tomar um copo de leite batido com manga e dormir, porque é uma bomba calórica. E aí, para processar, o seu corpo, ele vai ter que ir muito mais rápido, sem autocontrole. E todas as veias sanguíneas, ela vai dar um fluxo maior. E esse fluxo maior é o que pode causar um AVC, né? Uma parada cardíaca, porque vai bombear muito mais fácil, muito mais rápido. E esse bombear muito mais rápido vai fazer com que o seu fluxo sanguíneo estoure, exploda. Então, isso é uma questão científica. Então, não é passada de pai para filho. É uma questão que você vai buscar na ciência a resposta lógica, né? Então, dentro da sociologia, não existe achismo, existe o que é. Existe a certeza do que existe e o que é de verdade. Espero que tenham gostado da aula. Temos muito mais para falar sobre sociologia. É uma matéria empolgante e a gente vai se utilizar de todas as metodologias que a gente tiver, seja vídeo, aulas, YouTube, tudo que a gente tiver, a gente vai estar utilizando, tá bom? Obrigada, até logo.